Como é bom adorar ao Senhor, reconhecer o seu poder, a sua soberania e o favor dispensado a cada um de nós. Neste culto de adoração ao nosso Deus, leiamos a palavra do Senhor nosso Deus em Jeremias capítulo 29, verso 11, que assim nos exorta: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nesse intuito de adoração ao nosso Deus, nessa alegria no nosso coração, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa índole, e nesta hora adoremos ao Senhor nosso Deus. Na Tua presença, Senhor, nos colocamos em adoração. Senhor, sabemos, ó Deus, que Tu conheces a nossa estrutura, conheces o nosso interior, conhece, Senhor, a nossa índole, como conhece também o desejo do nosso coração em adorar o Teu santo e excelso nome. Por isso, Senhor, rogamos que o Senhor mesmo, Deus, venha estar conosco a nos conduzir, para que a nossa adoração, para que o nosso louvor seja ele aprazível à Tua santa presença. Senhor, nós Te invocamos. Rogamos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai amado, venha, Deus, aceitar o nosso louvor e a nossa adoração. Adoração do Teu povo, Pai, que na Tua presença se coloca. Assim, ó Deus, bendizemos o Teu nome. Exaltamos, porque só Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Nesta hora adoramos o Teu nome, pelo que Tu és e ainda, Senhor, pelo que tens feito a nós. No nome santo de Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde entoa o Teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para Ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos Teus benditos pés sentados, queremos Teu conselho receber, e sendo por Ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do Teu vasto amor. Ensina aos Teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do Teu celeste ensino, venha aclarar as Tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém.
Leitura bíblica, Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim viesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu possa teu eterno amor. Amém. Oremos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de te cultuar. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Que o Senhor possa cada dia mais estar nos constrangendo com teu amor, de tal forma que possamos viver sempre, Senhor, para agradar, Senhor, e alegrar o teu coração. Senhor, nos ajude, Senhor, na nossa falta de fé, na nossa falta de dependência de Ti, que nesse novo ano que se inicia, Senhor, possamos viver para glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, vem estar abençoando a cada membro, Senhor, da Tua casa, a cada enfermo, Senhor, que está no boletim. Senhor, vem estar o atendendo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor, e que possamos sempre confiar em Ti, que é um Deus bom, um Deus misericordioso, que perdoa os nossos pecados, se confessarmos, Senhor, com sinceridade, e que ouve as nossas orações. Nós nos alegramos e entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Leitura bíblica, Romanos, capítulo 11, dos versos 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos!
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Somos as eleitas, as irmãs do real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos as eleitas, as irmãs do real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. De proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas das e da luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos as eleitas, as irmãs do real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos as eleitas, as irmãs do real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas maravilhas da luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Exaltaremos teu nome sobre todas. Exaltaremos teu nome sobre todas. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos alegramos, Senhor, por estar diante da Tua presença, te rendendo louvores, Pai, te rendendo toda a honra e toda a glória que somente a Ti é devida. Que o Senhor possa ter se alegrado desse momento, que o Senhor possa ter recebido o nosso louvor, a nossa adoração e que possamos, Pai, dia após dia, o louvar com as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos mantermos fiéis e íntegros diante da Tua presença. Esteja, Pai, abençoando a palavra que o Teu Filho, o Reverendo Rogério, irá trazer para nós. Que o Senhor esteja preparando os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos, Pai, ouvir a Tua voz
e colocar em prática, Pai, em nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã. Fique conosco, Senhor, e recebe esse culto, pois o fazemos para ti. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo. Depois deste momento de adoração, de contrição, de louvor, vamos agora nos edificar na palavra de Deus. O texto para hoje encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 6 ao 18. E teremos como tema a excelência do poder de Deus sobre os seus servos, vasos de barro. A excelência do poder de Deus sobre os seus servos, vasos de barro. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 6 ao 18. Temos então, neste texto das Escrituras, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Este é o texto em que Paulo dirige como motivação à igreja de Corinto. E temos aqui então, neste tema, a excelência do poder de Deus sobre os seus servos, vasos de barro. Versos 6 a 10, que nós queremos destacar, o tesouro em vasos de barro. Versos 6 a 10, então, novamente a leitura: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós temos aqui, nestes versículos de 6 ao 10, esta referência a esses vasos de barro e a este tesouro guardado em vasos de barro. E notemos que a fragilidade que é o vaso de barro. E vamos dizer assim,
Costumeiramente, os homens guardam seus tesouros em cofres, bem protegidos, hoje em dia com senhas, antibomba, anti-roubo, e normalmente em lugares muito secretos, e quando não em bunkers de concretos, com portas de aço, com segredos digitais e combinações alfanuméricas. Realmente os homens sempre tiveram muito cuidado em guardar os seus tesouros. E modernamente falando, existem empresas especializadas em guardar tesouros. Os tesouros humanos resumem-se em joias, barras de ouro, telas raras de certas pinturas reconhecidas como clássicas. Algumas delas valem 40, 60, 70 milhões de dólares, conforme a raridade, e estão ali protegidas, guardadas em cofres. E interessante como que Deus, falando de um tesouro muito mais excelente, muito mais precioso, porque trata-se da pessoa de Jesus Cristo, e é importante que nós reconheçamos Jesus como este tesouro aqui referido. Por isso então eu faço leitura do versículo 6 novamente. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus mesmo, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? A pessoa de Cristo. Este em quem nós temos da parte de Deus a glória. E nada pode ser mais precioso que a manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus na face de Cristo. E isto faz com que a igreja, isto faz com que eu e você, embora nós reconheçamos a nossa estrutura, sabemos que somos pó, sabemos que é Deus quem está dizendo que somos vasos de barro, mas não somos vasos de barro sem valor. Pelo contrário, Deus poderia muito bem fazer com que os homens que servissem a Jesus fossem homens como que alguns até mesmo gostariam de ser, super-homens, poderosos, cujas mãos ao se levantarem movessem literalmente montes daqui para acolá, derrubassem isto ou aquilo que estivesse, como se diz, prejudicando a pregação do Evangelho. Então, simplesmente com o mover das mãos se removeriam os obstáculos. Mas Deus não fez assim para com seus servos. A excelência do poder é em muito maior do que tudo aquilo que os homens possam imaginar. Mas Deus tudo faz de maneira muito discreta, muito singela, muito simples, e de tão simples que os homens até duvidam. Por exemplo, a oração de uma criança, ela tem tanto poder quanto a oração de um ancião, vivido e experimentado, de cabelos brancos. A excelência do poder é de Deus, não é do servo. Tenha ele a idade que for, e seja ele consagrado como for, o poder sempre há de pertencer a Deus, que se vale daquilo que é mais humilde na face da terra, vasos de barro. Graças a Deus, o Evangelho nos traz uma conotação bem verdadeira de quem somos. Não diz que nós somos vasos de ouro, super crentes, poderosos em si mesmos, embora alguns por aí até que o digam, se autodenominam poderosos, até o suor cura, imagina você. Bom, deixemos esses que assim se pronunciam de lado e vamos ficar com aquilo que o texto sagrado nos diz, porque aquilo que o texto sagrado nos diz, nos coloca no nosso devido lugar, de singeleza, de humildade, de fragilidade, para que reconheçamos que de fato o poder, a excelência do poder de Deus se manifesta em nós. Por isso o tema, a excelência do poder de Deus sobre os seus servos, vasos de barro. E então temos
porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O tesouro em vasos de barro. E esses vasos de barro, pela visão humana, eles seriam fáceis de quebrar, seriam fáceis de serem removidos, varridos, calados, enterrados. Porém, os vasos de barro permanecem, vivendo neste binômio que o apóstolo Paulo pontua para nós no verso 8: atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Porque todas estas questões que o apóstolo Paulo pontua, ele não está teorizando, ele está vivendo na pele esta situação. Ele soube muito bem o que é ser atribulado, o que é ser angustiado, o que é ficar perplexo diante de irmãos, falsos irmãos. Então ele não está com alguma teoria acerca da igreja, ele está vivenciando aquilo que é de fato o viver cristão. Então ele foi atribulado, angustiado, viveu perplexidades, foi perseguido, e em tudo isso, então, para cada experiência, ele traz uma antítese. Assim sendo, atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, e abatido, mas não destruído. Por quê? Vasos de barro. Estas questões todas aqui colocadas seriam suficientes para fazer com que os vasos se quebrassem, mas eles permanecem pelo amparo de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, que sustenta esses vasos de barro em quem o Senhor Jesus habita. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, e o tesouro é a pessoa de Jesus Cristo. Foi do querer de Deus que a igreja fosse o receptáculo do Espírito Santo, fosse habitada pelo Espírito Santo, fazendo de cada servo de Cristo templo, morada de Deus. E isto é excelente, isto nos enobrece. Porém, o texto não está nos livrando de situações difíceis, das quais fazem parte da vida da igreja. A igreja, ela é sofredora, ela sofre neste mundo, e teremos sim o consolo de todos os nossos sofrimentos, e é nesta direção que o apóstolo Paulo então vai caminhar. Então, versos 11 a 15, a consagração dos servos simbolizada pela morte, a ressurreição dos santos pelo Espírito Santo culmina na glória de Deus. Versos 11 ao 15 diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Versos 11 a 15. A ressurreição dos santos pelo Espírito Santo culmina na glória
de Deus. Paulo está falando aos coríntios e ele está dizendo o quê? Que as circunstâncias, o contexto em que ele está inserido faz parte da sua vida. A angústia, o abatimento, a perplexidade, a sombra da morte. E ele está dizendo que, olha, nós nos entregamos para que Cristo viva em nós. E nós morremos com Cristo para que a sua vida se manifeste em nós. De maneira que, quando pregamos, ainda que venhamos a morrer por isto, aquilo que é o resultado para a nossa morte será para a vossa vida, porque é pela pregação da palavra que as pessoas hão de ter a vida verdadeira, plena e eterna em Cristo. Por isso então ele diz, se morrermos, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, nos ressuscitará também, juntamente convosco. Em outras palavras, Paulo está dizendo que, dado o tempo de cada um, haverá o dia em que todos ressuscitarão e comparecerão diante de Jesus. Por isso que ele fala como que fora do tempo. A expressão do versículo 14 diz bem isto: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Em que sentido Paulo está dizendo isso? E nos apresentará convosco. Certamente Paulo não está dizendo que haveria de ressuscitar os mortos para apresentá-los a uma igreja ainda num contexto de vida terrena. Claro que não. Mas ressuscitá-los dentre os mortos, apresentando-os convosco num contexto de eternidade, quando todos comparecerão diante de Cristo e aqueles que viveram pelo Evangelho receber as benditas palavras do Senhor: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Paulo realmente ele está aqui revestido de uma convicção e nos ensina acerca desta consagração que tem como limite último a própria morte. Então, poderemos lembrar do que Jesus disse: ser fiel. Ser fiel até o primeiro inimigo aparecer, aí você pode me negar. Não, não foi isso que ele disse. Mas ele disse: ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Então a fidelidade para o servo consagrado, o limite é a morte. Mas temos por concepção de que a própria morte não nos deterá. Por quê? Porque temos em Cristo a garantia da ressurreição. E é desta garantia que nós vamos falar agora nos versículos seguintes. Diz o que nos versos 16 ao 18? Diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras, efêmeras. Mas as que se não veem são eternas. Por isso então pontuamos para o versos 16 ao 18. Um olhar atento para a vida espiritual, para a eternidade. Não se desanime devido aos momentos difíceis, pois são momentâneos. Uma dificuldade, por mais extrema que seja, ela é momentânea. As experiências desta vida são momentâneas, ainda que elas se prolonguem. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. A vida. A vida. Eu não sei para quantos eu estou falando neste momento, mas eu posso estar falando para um público entre 7 anos de idade e vou colocar aqui 84 anos de idade. Entre 7 anos de idade e 84 anos de idade. Se eu pegar alguém com 60, 70, 75 anos, 40, 35 e 10 minutos de conversa,
a gente começa a falar assim, olha, você se lembra quando você foi à escola pela primeira vez? Você se lembra quando você saiu e foi ao mercado pela primeira vez, à feira pela primeira vez? Você se lembra do Natal na casa da tua avó, na casa de algum parente? Você se lembra da tua infância, do quintal, da rua onde você morava? Da primeira professora lá no primário, no grupo escolar? Aí a pessoa vai rememorando e vai dizendo, puxa, eu estou me vendo ali de sapatinho preto, de saia plissada, de camisa branca, eu estou me vendo com uma tiara, eu estou me vendo com o meu óculos que eu tinha. Então você está viajando no tempo, está voltando, e isso parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Mas sabemos que o tempo passou. Então, de vez em quando, alguém me encontra, brinca comigo, ou brinca com o presbítero Ricardo, ou com qualquer outro de nós. Nossa, você não envelhece, parece que está no formol. Eu sei que isso é uma palavra assim, como que de brincadeira, talvez porque falta cabelos brancos, mas logo eles vêm. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo passou. Passou, mas parece que não passou, mas passou. E nós sabemos que ele passa. Então, a própria vida, ela é uma expressão exata dessa dificuldade momentânea por que passamos. E a vida traz dificuldades, mas todas elas momentâneas, mesmo que a própria vida, ela é momentânea. Ela dura um momento. Ainda que esse espaço de tempo seja considerado por alguns grande, 85 anos, 98 anos, parece muito, mas o que são 90 anos diante da eternidade? Não é nada. Não é nada, é uma sombra, como diz o Salmo que nós lemos no domingo anterior, no Salmo 92. Salmo 90, perdão. Então nós temos, assim, esta ideia de que a consagração se dá no limite da morte, cuja morte, ela realmente não nos elimina, mas apenas nos prepara para recebermos a coroa da glória do próprio Senhor Jesus Cristo, a coroa da vida. E na parte final falamos então de que este texto nos remete a um olhar atento para a vida espiritual, atentando para as coisas que se não veem, porque esse mundo aparente, a partir de nós mesmos, passará, porque quando ressuscitarmos, não vamos ressuscitar com esta aparência. Não vamos. Basta ler 1 Coríntios mesmo, capítulo 15. Você vai se aperceber de que na ressurreição, cada qual receberá o seu corpo, mas será um corpo espiritual, glorificado, unido sim ao corpo ressurreto, mas cuja aparência nós não temos ainda. Não sabemos qual será. É um corpo transformado para a eternidade. Mas é por meio desta vida que nós adentramos a esta eternidade. Paulo nos chama a atenção que devemos ter um olhar atento para a vida espiritual da nossa natureza. É da nossa natureza que nós olhamos para as coisas aparentes, que nós atentemos mais para a beleza física do que para a beleza interior. Por isso que ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, gente, aqui corromper, tá? Não tem nada a ver com atos pecaminosos, é corromper no sentido de envelhecer, de perder características, de ter a possibilidade de perder uma mão, um pé, o dedo, a ponta da língua, não sei, é nesse sentido, como diz lá, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, referindo-se a Jesus. O que significava aquilo? Que o corpo de Jesus não ia apodrecer na sepultura. É nesse sentido que Paulo está falando da corrupção nesse texto no verso 18, no verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corromper aqui no sentido de envelhecer, de ficar menos hábil, com dificuldade para se locomover, com os olhos já embotados, com dificuldade para enxergar, como eu, por exemplo. Então esta é a corrupção humana, ele vai se degradando, as articulações vão ficando doloridas, aí fica com dor nas juntas, como eu tenho quando acordo de manhã, às vezes dá até dor de cotovelo, dor de joelho, como alguns. Isso é corrupção humana. Não se fala aqui de corrupção no sentido de atos pecaminosos, porque, do contrário, não ficaria elegante nem concordante com o próprio texto que está dizendo, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então ele está falando de vida espiritual, é no íntimo, é no interior, é no coração, é na alma
que nós nos renovamos para Deus dia a dia, mesmo que o homem exterior se corrompa, no sentido, envelheça, fique menos hábil, fique menos vigoroso. É nesse sentido. Então, certamente, um olhar atento para a vida espiritual, para a eternidade. Não se desanime devido aos momentos difíceis, pois são momentâneos. É o que o texto está nos dizendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Conclusão, deixo o próprio apóstolo Paulo para as palavras conclusivas. Aqui mesmo, em 2 Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre, então está falando do corpo, deste tabernáculo se desfizer, ou seja, se nós morrermos e desmancharmos, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Esta casa é o corpo ressurreto, segundo o poder do Espírito Santo, para a nossa união com Cristo. E esta casa, feita não por mãos de homens, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, para esta vida eterna, para esta nova casa, para esta nova habitação nos céus. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor, a garantia do Espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Portanto, vasos de barro, mas sobrevestidos do Espírito Santo e talhados para a vida eterna. Esta é a palavra fiel e a promessa de Deus para todo aquele que crê, ama, obedece e serve a Jesus Cristo. Que Deus nos faça assim no longo de 2021 e por todo o tempo que ao Senhor aprouver nos preservar com vida. Que assim Deus nos faça. Amém. Desperta já meu coração e louva o Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, imenso amor, amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra e a todos nós ensina amor de Deus. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando
amor que um dia se encarnou a fim de me salvar e que subindo a dura cruz morreu em meu lugar. Amor que exclama, vinde a mim, que busca o pecador. Amor eterno sem igual de Cristo Salvador. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é um Deus de amor. Remido a preço tão real o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei tal graça, tal amor, quando Ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo eterno lar. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é um Deus de amor. Curvemos nossas frontes, oremos nesse instante. Pai Santo, nós agradecemos pela Tua palavra, que nos coloca, ó Deus, no nosso devido lugar, vasos de barro, porém, sabemos, ó Deus, e conhecemos pelas Escrituras, que o Senhor estima sobremaneira a nossa vida terrena, este vaso de barro a que o texto nos refere. Assim o Senhor sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó, e também reconhecemos a nossa fragilidade, e sabemos, ó Deus, que sem o Teu amparo, sem a Tua mão, sem o poder do Teu Espírito Santo atuando em nossas vidas, jamais nem nós, nem os Teus servos do passado poderiam ter sofrido, poderiam ter vivido pelo Evangelho como viveram, perseguidos, atribulados, maltratados, mortos a fio de espada e de tantas outras formas horrendas. Contudo, a igreja saiu-se vitoriosa e permanece até o dia de hoje, empunhando a palavra do Evangelho, este Evangelho santo que é poderoso para salvar, que é poderoso para nos transformar dia a dia em servos melhores. Abençoa, Pai Santo, te rogo, a vida desta igreja, a vida daqueles, ó Deus, que este Evangelho tem alcançado, para que experimentem do poder do Senhor em suas vidas, que é o Evangelho. Assim, ó Pai, rogamos que o Senhor venha nos encaminhar para que, mediante o nosso viver terreno, possamos experimentar, ó Deus, as experiências mais fortes e mais verdadeiras do Teu Espírito em cada circunstância que o Senhor nos permitir viver. Neste momento difícil, porque passamos no Brasil, dá, ó Deus, às famílias o Teu consolo e a esperança, ó Deus, cada vez mais firmada na pessoa e na palavra de Jesus Cristo. Em nome de quem oramos e desde já agradecemos. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, bem como o seu divino consolo e a sua santa instrução, sejam sobre vós, povo amado e bendito do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém. Amém.
todos e não só de uns. Faz bem, em meio a tantos medos, ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos para cuidar bem do outro a cada novo dia com amor. Com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem, cuide bem, cuide bem de quem você quer bem. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um.